Estamos aqui na redação do Canga Blog com o empresário Ney Silva, autor do livro A Descentralização no Banco dos Réus, que denuncia a relação incestuosa do governo Luiz Henrique da Silveira com a revista Metrópole. Nosso convidado especial é o jornalista César Valente, do blog De Olho na Capital e do jornal Diarinho de Itajaí, que foi o primeiro a levantar a questão do livro do Ney Silva. Gostaria de agradecer a oportunidade, de poder esclarecer e responder as perguntas que vocês acreditaram que foram pertinentes ao assunto, a relação da editora Metrópole com o governo do Estado. E dizer que estou aqui com o coração desarmado. Teve uma semana em que houve uma farta distribuição de cópias do livro. Eu recebi, outros jornais receberam, outros jornalistas receberam, mas ninguém estava publicando, porque eu sei de colegas que levaram até para um restaurante a cópia do livro para mostrar para outros e conversar sobre o livro, como uma coisa pitoresca, não dava nada. Aí, quando eu recebi o livro, eu li de uma sentada e publiquei trechos depois. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: essa distribuição estava nos teus planos ou foi uma surpresa? Enfim, isso fez com que alguma coisa se precipitasse? Tinhas conhecimento de que essas cópias estavam sendo distribuídas para a imprensa? O primeiro ponto que é preciso deixar claro é que eu sempre manifestei a vontade de fazer o livro. Disse isto ao governo. Falei ao Ivo Carminati e ao Armando Rez. Essa relação da revista Metrópole, da editora Metrópole com o governo, dá uma bela história, um livro para a sociedade catarinense. Um livro, uma print, o boneco do livro, ele não estava ainda, nós não tínhamos terminado, ia passar por uma avaliação criteriosa com relação a algumas formações de texto. Mas eu encaminhei para colegas da imprensa, até para buscar alguma sugestão. E os colegas fizeram um trabalho que era pertinente, de divulgar realmente. Não ia se mudar nenhuma espécie de denúncia, mas sim alguns erros que houvesse no livro que a gente ia fazer a correção. E continuo reiterando o desejo de publicar o livro. Orientei o Dr. Ricardo Galotti, que pedisse a liberação ao Dr. Leopoldo Brugman, para que a gente pudesse publicar o livro. Não mudo nenhuma frase, nenhuma vírgula no que está inserido no livro. Estamos aguardando a liberação primeiro pelo magistrado, para depois que a gente possa oficializar. E tem interesse, sim, de mais de uma editora. A gente vai buscar fazer uma parceria para que a gente possa publicar. Existe o desejo de fazer um outro livro sobre a prisão, sobre a construção do crime de extorsão. Esse desejo está já em pauta. O teu contato inicial foi através do Armando Rez que começa toda a história. O Armando armou a história com o governador. Contatos com o governador, com o Luiz Henrique da Silveira, foi nas inaugurações e encontros não oficiais da administração. Mas o livro, o pontapé inicial, a autorização do livro, partiu da Secretaria do Planejamento, quando o Armando Rez era o secretário. O Armando nos solicitou 15 dias, de uma semana a 15 dias, para encaminhar ao governador, para que o governador autorizasse a publicação. Partiu da Secretaria do Planejamento, porque o Armando foi quem implantou a descentralização, ou as secretarias regionais, que para mim funciona mais. Eu sempre disse isso aí, eu tenho liberdade de falar isso. Funciona como voto distrital. As secretarias regionais funcionam como voto distrital. E o Armando encaminhou ao governador, que autorizou o projeto, e nós começamos o trabalho. Nós encaminhamos para o Armando em outubro de 2005. E o nosso trabalho começou em 3 de novembro de 2005. Aí que começou o trabalho. Existe um documento chancelado pelo Armando Rez. Não era uma chancela oficial, mas era uma chancela de encaminhar aos secretários municipais os endereços para que a gente pudesse buscar e captar esses valores. A chancela oficial partiu do e-mail do secretário, do e-mail da Secretaria do Planejamento, aonde dizia o seguinte, que era de conhecimento do governador, e que era para facilitar o acesso junto aos fornecedores e também os parceiros do governo. Isso estava bem nítido nesse documento, nesse e-mail que partiu. Quem tem o e-mail é o governo, é os secretários regionais. Quando nós chegávamos nas secretarias regionais, o e-mail já estava em cima da mesa do secretário. E era reforçado sobre a orientação do Armando, que eu fizesse um contato no seu telefone, no telefone do Armando,
final do telefone era 67, o código 48, para que ele reforçasse para o secretário regional que era de conhecimento do governador e precisava sair o projeto. Bom, aí o Armando autorizou que fosse captados recursos junto às empresas para viabilizar a publicação. A Adjori fez uma coisa semelhante, vários outros veículos fizeram coisas semelhantes de captar recursos da iniciativa privada para viabilizar material de interesse do governo. Com indicação de secretários, com indicação do governo. Teoricamente, isso não teria como dar errado, porque fazia com o empresário pagava. Até onde eu sei, a primeira edição funcionou tudo bem. Em que momento que começou a dar problema? E por que tu começasse a cobrar do governo e não dos empresários que afinal deveriam pagar isso aí? Houve uma mudança de planos aí no meio do caminho. O nosso projeto, o nosso trabalho, posso falar em nome da editora Metrópole, a qual eu sou proprietário. A participação era das publicações, dos outdoor e da pesquisa de intenção de votos. Esse é o nosso trabalho. Quem é que ia pagar? Os fornecedores e os parceiros do governo. Quem pagaria era eles. Como é que era buscado isso? Era feito através do governo do Estado, porque o secretário regional é representante do governador, como diz o próprio governador. O secretário é o governador em sua região. Evidentemente que ele fazia contato com o Armando para que pudesse orientar ele de que forma mais propícia ou mais clara para proporcionar esses contatos conosco. Quando nós chegávamos ao empresário, ele já sabia do que se tratava. A negociação com o governo, junto dos empresários ou dos fornecedores com o governo, eu não sei como é que era feita a tratativa. Eu sei que quando nós chegávamos ao empresário, nós tirávamos a autorização, tem essas autorizações sobre o poder da revista Metrópole, com os secretários. É importante citar um ponto aqui, que o Armando Rez de Souza, ele deixa a Secretaria do Planejamento em 2005, em dezembro de 2005. E quem passa a assumir esses contatos, que mata no peito essa responsabilidade, é o próprio governador. O governador Luiz Henrique da Silveira assume interesse, a responsabilidade de absorver as informações que a Metrópole levava ao governador. Porque a revista Metrópole serviu como uma espécie de uma ouvidoria para o governador, uma fonte mais fiel, que não viesse interesse da chapa branca, que não viesse de assessores do governador. O governador tinha uma preocupação em saber o que se passava no Estado, mas por uma outra fonte. E que cabia isso a uma funcionária nossa. A gente fica muito concentrado na revista Metrópole, mas existia esse outro serviço aí que chamamos de pesquisa, etc., que é isso uma ouvidoria, uma assessoria de imprensa, uma ouvidoria. Que passava informações para o governador sem publicá-las, é isso? A nossa funcionária se reunia constantemente com o governador, passava uma espécie de um feedback ao governador, como estava saindo os trabalhos, como estava se desenvolvendo o processo do projeto de divulgação da descentralização. Teve um contato que eu recordo bem, onde que o empresário liberou o valor de R$50 mil após manter um contato com o próprio governador. Existe essa autorização, está em poder da Metrópole, e nós não cobramos do empresário porque em junho de 2006, após o governo fazer um contato conosco, pedindo que a gente parasse com a publicação... Quem fez o contato? Derli Anunciação. E no mês de junho, eu me encontrava em Concórdia, no Hotel Alvorada, havia um debate lá dos candidatos, e nós estávamos em pleno trabalho de divulgação da descentralização. Estava o Ney Silva e mais a funcionária da revista Metrópole. Foi nessa ocasião, que eu relato inclusive no capítulo do livro, aonde que encontrei o Dr. Álvaro Pilho, que é o juiz aposentado, ex-secretário de Segurança Pública do Estado. Após ter recebido a ligação do Derli, comuniquei ao Dr. Álvaro